Olá pessoal, tudo bem? Agora eu vou falar um pouquinho com vocês sobre outros sólidos geométricos. A gente já comentou dos prismas, a gente estudou aí cubo, paralelepípedo, retângulo, o hexágono, quando a base é hexagonal regular, quando a base é um triângulo, que é um triângulo equilátero. E agora a gente vai falar sobre um outro sólido geométrico, que é o cilindro, tá? Então aqui ao lado tem o textinho, que é o textinho da página 50 da apostila, tá? Então vamos lá. Cilindro. Cilindro é um sólido classificado entre os corpos redondos por apresentar superfície lateral não plana. Diversos objetos têm o formato de um cilindro. A apostila traz um exemplo, que é o caminhão-tanque aí, né, que tá levando combustível, e uma moça aí que tá abrindo um bolo, um pão, não sei, alguma coisa, utilizando aí o rolo, né, de abrir a massa aí. Esses são figuras que lembram o cilindro, tá? Agora, vamos tratar exclusivamente dos cilindros circulares, os quais denominamos simplesmente cilindros. Na figura a seguir, apresentaremos os seus elementos. Então, o cilindro tem duas bases, né? Você tem a base de cima, a base de baixo. Você tem a reta geratriz. Você tem o suporte, a superfície lateral, que seriam as laterais. E você tem aí esse eixo, tá? E tem altura também, certo? O eixo é a reta que passa pelo centro dos círculos que formam as bases. As geratrizes são segmentos paralelos ao eixo com extremidades nas circunferências das bases, ok? Analogamente ao que vimos para os prismas, cilindro reto, quando as geratrizes formam com a base o ângulo de 90 graus e os oblíquos, esses ângulos são diferentes de 90 graus. Vamos estudar apenas os cilindros retos. Esses cilindros têm duas bases circulares paralelas entre si. Uma superfície retangular circunda entre essas bases, formando a superfície lateral. Então, o que ele quer dizer com isso? A gente não vai estudar esse exemplo aqui, que o cilindro fica meio tortinho. A gente vai estudar cilindros retos, tá? Que formam aí, você tem as duas bases paralelas, ok? Bem, vou arrastar aqui ao lado. Aqui, ele fez... Agora, eu vou comentar com vocês sobre a área da superfície de um cilindro. Eu peguei aqui um exemplo de um cilindro, tá? Então, o que é essa área que ele ocupa? Eu vou pegar ele que tá aqui em 3 dimensões e vou planificar isso. Então, eu tenho, ó, uma base em cima, certo? Que é um círculo. Uma base embaixo, que é outro círculo. Opa, peraí que eu vou soltar, tá? Eu tenho 2 círculos que estão aqui representados ao lado da imagem, na apostila, opa, é do lado de lá, tá? E ele pega essa parte aqui, que é a lateral, corta, formando um retângulo, tá? Então, eu tenho aí ele planificado ao lado, certo? Esse daqui é meu cilindro, que foi planificado aí ao lado, certo? Aí, o que ele pede? Isso daqui, essas informações aqui ao lado, estão na página 51 da minha apostila. Tá? Deixa eu só ligar minha caneta aqui, senão ela não funciona. Então, na página 51 da minha apostila. Vamos lá. Observando a planificação, você pode desenvolver um raciocínio para calcular a área da superfície do cilindro, que é igual à soma das áreas dos 2 círculos com a área do retângulo. Então, aqui ele está planificado, certo? A primeira pergunta que ele faz é: quais são as medidas dos lados desse retângulo, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa medida aqui, ó, que eu estou destacando, tá? Essa medida aqui que eu acabei de destacar é o comprimento da minha circunferência. Vamos lembrar de novo, ó. Essa área aqui, ó, é esse pedacinho, tá? Então, é o comprimento da minha circunferência. Então, quando ele pergunta quais são as medidas dos lados, um é o C, que para quem não se lembra é o comprimento da minha circunferência, 2 π vezes o R, e o outro é
altura, né, o H, que é a altura desse cilindro, tá? Então, voltando aqui, eu peguei a minha lateral, transformei em um retângulo, esse lado aqui é o comprimento da circunferência e aqui a altura do retângulo, certo? Depois ele pergunta, qual é a área da superfície lateral do cilindro? Então, o retângulo é base vezes altura. Então, qual que vai ser essa área? 2π vezes o R vezes a altura. Então, essa daqui é a minha área lateral. Qual é a área ocupada pelas bases? Para quem não se lembra, o círculo é πr ao quadrado. Isso daqui é a área do meu círculo. Só que eu tenho 2, então eu tenho que fazer 2, certo? Aí aqui embaixo ele fala, como a área da superfície lateral e a área das bases, podemos obter a área total. Então ele pega essa primeira parte aqui, ó, 2π vezes R mais 2 vezes a área da base, que é um círculo, certo? Caso prefira, assim é possível escrever essa expressão aqui de uma maneira mais resumida. O que ele faz? Como o 2 aparece aqui, o π aparece aqui e o R tá aqui, ele coloca essa parte em evidência, tá? Então, a fórmula da área total de um cilindro fica assim, ó, 2 vezes π vezes o R, abre parênteses, R mais H, tá? Essa é a fórmula que, na verdade, H mais R, mas tudo bem, a ordem não importa, né? Essa é a fórmula que a gente irá utilizar aí na nossa aula remota, certo? Vou apagar isso, vou apagar essas informações. Lembre que você pode pausar o vídeo e responder na sua apostila, na página 51. E aí eu vou comentar do volume, tá? Então, eu vou tirar aqui essa imagem. Vou excluí-la. Oh, meu senhor. Peraí, excluir. E vou subir aqui na nossa tela o volume do cilindro, tá? O volume do cilindro, ficou um pouquinho torto. Deixa eu endireitar ele. Aí. O volume do cilindro encontra-se na página 53 da apostila. E é aquela mesma ideia... Página 53, é aquela mesma ideia do prisma. A área da base vezes a altura. Simples assim, tá? Então, é a mesma ideia, ó. Área da base vezes a altura. Lembrem-se, quando a gente fala de cilindro, a nossa base é um círculo. Então, para quem não se lembra, a área do círculo é πr ao quadrado, multiplicado pela altura. Esse é o volume do cilindro, ok? Nossa próxima aula remota, faremos alguns exercícios, tanto de... área quanto de volume, ok? Deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. E até o próximo vídeo, galera. Tchau!